Miguel, vamos falar agora sobre a CPI da Covid. Olha só, a CPI completa hoje, inclusive, 100 dias. Quem está depondo hoje é o ex-deputado e empresário Ayrton Soligo, que é conhecido como Ayrton Cascavel. Ele é amigo do ex-ministro Eduardo Pazuello, atuou informalmente no Ministério da Saúde até ser nomeado. É ele quem explica. Vamos ouvir. Como venho parar no Ministério? Importante saber disso. Conheci o general Pazuello sob o comando da Operação Acolhida. Recebo um telefonema do general Pazuello, que havia assumido a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, me convidando, com poucas palavras, estilo militar, de que estava numa missão e que precisava de alguém que tivesse o conhecimento e articulação política institucional, e se eu poderia vir aqui em poucos dias. Eu disse, olha, eu posso dar um pulo e ver o que eu posso ajudar, e assim eu fiz, com meus recursos próprios, peguei o avião e vim para Varzea. Daí Cascavel disse que a sua colaboração no governo seria transitória. A mim é pedido que fosse prestado um auxílio na interlocução política institucional, o que fiz na condição jurídica de colaborador eventual, tal qual muitos outros colegas, e aqui cito um exemplo recente, da doutora Luana Araújo, que também no Ministério da Saúde doou um pouco do seu tempo, experiência e conhecimento em prol de combater a pandemia. E aceitei a perspectiva de que seria algo transitório e de curto prazo, tanto que trouxe 3 mudas de roupa. O convite para ocupar um cargo no Ministério da Saúde teria sido feito então por Nelson Teich. Vamos ouvir. Nesse intervalo lá, tive a oportunidade de falar tanto com Teich, com Pazuello. Teich me convida para vir. Até então eu não tinha um convite para nenhuma função. Teich me convida para vir fazer parte da equipe dele, ministro. Converso, e a vida ela é feita de escolhas. E ali eu fiz a minha. Vou para lá. É 12 de maio e vou lá me apresentar ao ministro Teich para ser seu futuro assessor especial. Eu tinha recebido o convite. Paz, meus senhores. 3 dias depois, o ministro Teich cai, renuncia. Renuncia e o assessor fiquei ali. E daí, dessa forma, Ayrton Cascavel ficou conhecido como o número 2 do Ministério da Saúde. Vamos ver. Só vem sair do dia 24, efetivamente, a minha nomeação. Enfim, eu vou estar aqui durante as perguntas, esclarecer, porque daí eu sou nomeado efetivamente para frente. Quero dizer que eu não assinei nada nesse momento. Não autorizei, fui interlocutor de algumas coisas, mas era o momento. Miguel, é muito interessante que o Ayrton, ele é tido como, inclusive, um ministro informal ali do Ministério da Saúde, né? Ele tomava muitas decisões, tinha ali uma circulação muito grande, um trânsito grande, e ele explica como que funciona esse ministério paralelo da saúde, porque ele fala, eu, assim como muitos outros ali, aconselhavam o Ministério da Saúde, aconselhavam o governo. Então, assim, ele deixa muito claro como funcionava esse Ministério da Saúde paralelo dentro do governo Bolsonaro. Olha, Thalita, para quem estava com saudades da CPI, a segunda temporada ela vai começar um pouco lenta ainda. Porque, como eu estava comentando, o recesso parlamentar acabou atingindo a CPI, como o governo queria, obrigou a CPI a frear, né, a ficar somente nos trabalhos internos, a se organizar, enfim, e ficaram uma série de depoimentos pendentes para esse período. Essa semana, então, continuamos com o caso, né, do policial Dominguete, com a intermediação da Davat, né, e agora do número 2, que volta, para vocês se lembram, era o primeiro mote da CPI, que era o gabinete paralelo, né? Então, de alguma maneira, essa semana, ela ainda é uma semana de resquícios do que ficou, digamos, da primeira temporada. Agora, tão interessante quanto os depoimentos, ou aliás, mais interessante do que os depoimentos que estão sendo dados, das testemunhas que estão sendo ouvidas, têm sido as intervenções dos senadores hoje. Porque seja o presidente Omar Aziz, seja o Randolph, né,
todos eles muito duros em relação ao Bolsonaro. Voltando ao tema do nosso cerco e aproveitando para fazer ponte com a sua última entrevista hoje, do Leonel, né? Uma das coisas, o uso da Polícia Federal como aparelho do bolsonarismo para barrar a ação da CPI. A CPI, antes do recesso, já havia reclamado, né, de que a Polícia Federal estava se antecipando e, com isso, fazendo com que as testemunhas entrassem com pedido de habeas corpus no STF e fossem a CPI com direito de silêncio, né? Então, nós tivemos essa situação, esse inquérito para apurar vazamentos na CPI, né? Ficou claro que é mais uma manobra para tentar coagir, né? E também tem relação com o que a gente conversava no bloco anterior, né? Esse vazamento do inquérito da Polícia Federal sobre o hacker, né? Que o Bolsonaro usou aí nas suas redes sociais, na sua live, etc., né? Então, essa utilização da Polícia Federal como uma espécie de DOPS, um DOI-CODE, ou aquela BIM particular que o Bolsonaro reclamou na reunião ministerial de abril do ano passado, né, que levou ao rompimento com o lavajatismo, isso foi alvo de muitas críticas na sessão de hoje. Então, cada senador que se inscrevia para perguntar também aproveitava para bater nessas questões, né? Então, a CPI volta um pouco mais lenta nas investigações, por conta de uma paralisação, isso é normal, mas o tom do senador Omar Aziz, do Randolfo Rodrigues e do Renan continua alto, né? Então, se o Bolsonaro achava, ele teve esses 15 dias para reorganizar a casa, e agora vai ter que enfrentar a CPI no mesmo tom. E lembrando, eu dizia isso semana passada com o Gustavo, Ciro Nogueira não consegue resolver isso. Ele, na verdade, sai da base governista do Senado, mas a ida dele para o Planalto não muda, não reverte a minoria que o governo tem, seja no Senado, seja na CPI. Então ali, talvez mais até do que o STF, que a gente estava conversando antes, eu acho que a CPI vai voltar a dar problemas para o governo com muita intensidade. Nós temos uma das pontas que a CPI não pegou de volta ainda, como eu disse, está fechando as caixinhas, é o tema da vacina indiana Covaxin, né? A Precisa Medicamentos hoje Intercept, aliás, a revista Piauí traz uma reportagem que demonstra que Flávio Bolsonaro intermediou negócios do dono da Precisa também na área dos leilões de 5G e de telecomunicações, mesmo sendo proprietário de uma pequena empresa. O tempo todo que a gente vê o debate de 5G, nós estamos vendo que são grandes empresas, nós estamos vendo aí uma disputa entre Estados Unidos e China, né? Quer dizer, como é que de repente uma pequena empresa, e a gente vai vendo o mesmo modo de operação que a gente viu com as vacinas, né? As intermediações, etc. E está ligando direto. Flávio Bolsonaro, ele já havia reconhecido que havia intermediado ligações do BNDES com o proprietário da Precisa Medicamentos, que negocia Covaxin, né? Há trocas de e-mails que comprovam que o coronel responsável no Ministério da Saúde pela logística pediu urgência em atender a Precisa, né? Então tem outras pontas, no fundo, como quem nos acompanhou aquele dia no depoimento do policial da Miguete lembra, ali a gente dizia, né? Thalita, eu, a equipe, todo mundo, olha, isso aí pode ser um cavalo de Troia, isso aí foi posto, e de fato, a CPI perdeu tempo ainda essa semana, né? Com o reverendo Hamilton, que é uma história... É um personagem, né, Animais Fantásticos e Onde Habitam, porque ele tem uma ONG e ele é ligado a uma outra ONG de um rapaz que se diz que é o super-homem do Brasil, que processa o Warner por não ser reconhecido como super-homem brasileiro, enfim, né? É uma arca de loucos, mas fazendo negócios sem vacinas com o Ministério da Saúde, né? Então essas pontas, elas ainda estão soltas, mas o que é importante, né? Como o pessoal diz, né? A CPI voltou com sangue nos olhos, apesar de que os depoentes não ajudam tanto a aumentar essa temperatura agora, mas aguardemos os próximos episódios dessa nova temporada.
Eu acho genial como o Omar Aziz está com a paciência por aqui, né? Hoje o depoente é bastante cínico e o Omar Aziz ele faz umas caras, ele dá umas broncas ali, ele está com a paciência no limite. Então, logo, logo, inclusive, a gente pode ver outras prisões acontecendo ali, porque a narrativa não se sustenta, são sempre inverdades ali ditas e não se esclarece mais profundamente essas questões que a gente precisa ir a fundo, né? Enfim. Miguel, sempre um grande prazer te receber por aqui, viu? Muito gostoso conversar com você. Um beijo enorme e até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, boa tarde para todos e todas.